Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, nesta manhã abençoada, mais uma vez reunidos para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Feche os seus olhos, vamos orar e juntamente comigo pedir ao Senhor misericórdia, para aprendermos a sua palavra nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos nesta manhã agradável. Eu aqui, dos estúdios da nossa igreja, aos meus irmãos que estão reunidos do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, aonde estiverem, com o propósito de aprender a tua palavra. Dai-nos, Senhor, uma porção do teu santo livro e nos ajuda a compreender, a guardá-la e a colocar em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai falar sobre Jesus, o pão da vida. Nós estamos falando nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições, estamos falando nesse trimestre, e o Verbo se fez carne, falando sobre Jesus, sobre a ótica, sobre o olhar do apóstolo do amor, do apóstolo João. Hoje o nosso textuário é curto, está registrado em João, no capítulo 6, e o versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. A nossa verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Nós vamos, nesse momento, proceder à leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo aí, na sua lição da Escola Bíblica Dominical. Os nossos editores já colocam os versículos ali, ou abrir a sua Bíblia comigo também em João, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos fazer essa leitura, João 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, que passagem linda, Como lembrar-nos dos milagres de Jesus alegra os nossos corações. Vamos, nesse momento, receber nosso professor, nosso irmão Roberval, vai ser o nosso professor desta manhã e com certeza está com seu coração preparado pelo Espírito Santo para nos ensinar nessa manhã esse assunto tão maravilhoso. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Expresso aqui minha alegria, meu prazer, minha satisfação estar mais uma vez aqui nessa EBD online, essa EBD que é bênção de Deus para a nossa vida. Eu espero que, através dessa lição número 4, desse segundo trimestre de 2025, que nós estamos gravando, que tem por título E o Verbo se fez carne.
essa lição 4, que tem o título Jesus, o pão da vida, seja uma bênção para a sua vida e que você possa ser ricamente abençoado através desta lição. Nós vamos aqui nesta manhã, neste dia, nesta noite, depende do horário que você vê essa EBD, é claro, falar sobre Jesus, o pão da vida. E o título da nossa lição de hoje, que fala o pão da vida, ele expressa, meus irmãos, a necessidade, mostra as nossas necessidades que nós temos, não somente material, mas também mostra a necessidade do íntimo de nossa alma, que é de se alimentar. E o alimento nosso de cada dia espiritual, ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. E o nosso texto áureo, que quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele está aqui dizendo que não há outro pão da vida, não há outro meio, não há outro alimento espiritual além de Jesus. Ele é o pão da vida. A nossa verdade prática fala que Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual do ser humano. Porque a verdade prática, ele se direciona à fome espiritual. Porque nós, como seres humanos que somos, nós somos homens material, mas também nós temos a nossa vida, nós somos espiritual. A nossa matéria, ela é dominada pelo espírito. Espírito e alma. A alma é o nosso intelecto, é o nosso pensamento, nossos desejos, nossa vontade, e a nossa alma, ela é alimentada pelo pão espiritual. E esse pão espiritual é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos aprender nessa manhã. O nosso comentarista desse trimestre aqui, que é o nosso querido pastor Eli Enai Cabral, ele começa já aqui na nossa introdução dizendo assim, olha, no entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais. O que se explica isso? Jesus, como é do conhecimento de todos, Jesus Cristo, certa vez, numa ocasião em que a humanidade, ou melhor, o pessoal que o seguiam, já à tarde caindo, isso está lá em João capítulo 8, à tarde caindo e uma grande multidão que seguiam Jesus, diz a Bíblia que cerca de mais ou menos aproximadamente 5.000 pessoas, alguns moravam muito longe do lugar onde estavam ali ao lado de Jesus, e Jesus vendo que aquele povo, eles se desfaleciam de fome, eles não tinham como voltar para casa, porque alguns moravam muito longe, então Jesus, ele chamou a responsabilidade para si, como homem que ele era e como Deus que ele era, ele então testou a fé dos seus discípulos e disse, aonde é que nós vamos alcançar, conseguir aqui comida para todo esse povo? E houve ali um questionamento de Felipe, mas de André, né, que foi o apóstolo que Jesus primeiramente falou. Então, Jesus ele fez um grande milagre, ele alimentou ali com 5 pães e 2 peixes, ele trouxe do nada a existência de uma grande quantidade de pão, e a Bíblia diz que todos foram alimentados e ainda sobrou. E então, por isso que o nosso comentarista, o pastor Eli Enai Cabral, ele começa dizendo aqui que Jesus notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, isto é, alguns diziam assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atrás de Jesus, vamos segui-lo, porque ali ele faz milagre, ele cura as enfermidades. Jesus trazia muitos benefícios material para as pessoas, e isso acabou, de certa forma, chamando a atenção de muita gente. Então, Jesus percebeu que muitos estavam seguindo a Jesus, mais pelos milagres do que interessado na vida eterna. E o nosso comentarista, já na introdução, ele diz assim, olha, eles estavam preocupados unicamente em satisfazer a sua fome imediata, isto é, hoje também não é muito diferente, né? Já fazendo essa introdução aqui, muitas pessoas também buscam até a Jesus
mas eles querem apenas os milagres, aquilo que satisfaz as suas necessidades momentâneas, aquilo que satisfaz as suas necessidades para aquele momento. Mas eu quero dizer já nessa introdução que Jesus Cristo ele tem muito mais do que suprir as nossas necessidades materiais. Ele tem para você também a vida eterna, ele quer suprir as suas necessidades espirituais e ele quer te oferecer a vida eterna. Então, aqui terminando a nossa introdução, o nosso comentarista diz que essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se às nossas necessidades espirituais. Isto é, o comentarista já está dizendo aqui na introdução que essas necessidades do ser humano, ela não se limita apenas materialmente, porque todos nós, seres humanos, o homem, ele tem sede, ele tem no íntimo de sua alma ela anseia a salvação, a sua alma anseia pela vida eterna, ainda que o homem seja incrédulo, ainda que o homem ele seja durão, ele não quer se render a Deus, não quer se render ao Senhor Jesus Cristo, mas no fundo a sua alma anseia, porque ela sabe que quando atravessar a linha da eternidade, haverá um outro mundo. Nós não seremos aniquilados, como pregam alguns, nós passaremos a linha da eternidade e do outro lado existe apenas 2 destinos. E esses 2 destinos, um é condenação e um é salvação. Então a nossa alma, ela sabe disso. Então ela clama por essa necessidade que é o pão da vida, o alimento espiritual. Nós nos alimentamos materialmente, mas nós também nós necessitamos de alimento espiritual. A nossa alma se alimenta espiritualmente. Eu quero aqui rapidinho dizer aqui uma parábola que Jesus contou. Certa vez um certo homem, talvez até seja um fato acontecido, né? Porque Jesus contou esse fato para os discípulos, que havia um certo homem muito rico, muito bem resolvido financeiramente, e um certo dia este homem ele foi até ali a varanda, andando pelo meio de suas propriedades, e ele viu que naquele ano foi um ano diferenciado. As suas lavouras elas haviam produzido muito mais do que costumavam produzir. As suas lavouras elas tinham produzido uma grande quantidade de frutos, de alimentos. A sua agricultura tinha chovido naquele ano regularmente dentro das épocas previstas, e aquele homem ele ficou vendo que havia ali frutos com abundância e a ponto de que não caberia em seus celeiros. Então ele fez um questionamento, ele diz assim: olha, eu vou agora construir novos armazéns, novos celeiros, novos silos aqui para armazenar os meus frutos, porque está uma maravilha essa minha lavoura. E ele andando ali pelo meio da sua lavoura, mas ele jamais imaginava que aquele seria o último dia que ele estava vendo aquela propriedade, porque naquela noite a alma dele seria recolhida. Então, quando ele planeja aumentar ali os lugares de reserva daquela colheita, ele resolve ali aumentar os seus armazéns, ele faz esse propósito em seu coração, e ele diz assim: eu vou recolher tudo isso, e eu então agora vou dizer assim: olha, folga-te, ó alma, porque você tem agora frutos e alimentos para toda a eternidade, para todo o tempo necessário. Mas Jesus ele ensina também nessa parábola que a nossa alma ela não se alimenta de arroz, a nossa alma não se alimenta de feijão, a nossa alma não se alimenta de qualquer tipo de iguarias, de culinárias. Não, é muito diferente. A nossa alma, ela se alimenta do pão da vida, e esse pão da vida se chama Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos estudando nessa lição. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele termina de
concluir ali o propósito do seu coração, que era criar lugares, espaços para armazenar a sua colheita. Disseram para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem aí reservado, toda esta riqueza, esta colheita, para quem será isto? Então Jesus estava ali mostrando que tudo que ele tinha feito até aquele dia ficaria aqui, deixando aqui claro, bem claro, que o problema não é dinheiro, o problema não é possuir, não é pecado ter dinheiro no bolso, não é pecado ter dinheiro na conta. É claro, o pecado é ter dinheiro no coração, é deixar o nosso coração ocupar, ao invés de colocar Deus no coração, colocar dinheiro ou outras coisas que talvez não seja dinheiro. Aliás, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, para ser amante do dinheiro também não precisa nem ter dinheiro. Você sabe que a gente pode amar o dinheiro até mesmo sem ter dinheiro. Então, fica bem claro aqui nessa manhã, através desse dia, através desse conto, dessa parábola de Jesus, que a nossa alma ela não se alimenta de arroz, de feijão, não se alimenta de nada que tem aqui materialmente. Ela se alimenta com o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o título da nossa lição. E já partindo para o primeiro tópico aqui, ele diz, o nosso primeiro tópico diz assim: olha, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Mas que coisa maravilhosa, né? Para quem estava ali acompanhando Jesus, eles talvez até pensavam assim: olha, agora a gente não vai nem precisar trabalhar mais, porque Jesus ele faz milagre, ele transforma pães e nós estamos tranquilos. Eles ainda não tinham entendido para que é que o nosso Senhor Jesus Cristo havia descido na terra, que era para alimentar o homem. Sim, Jesus ele também cuida das nossas necessidades, nós confiamos nele, na misericórdia, mas o que Jesus veio aqui principalmente fazer é nos trazer um alimento espiritual, esse alimento que cuida da nossa alma até o dia do arrebatamento, quando então nós não precisaremos mais ficar aqui nesse mundo nos alimentando, porque lá nós estaremos ao lado de Jesus Cristo, na grande cidade, a árvore da vida. Mas enquanto estivermos aqui, nós necessitamos sim desse alimento que é o pão da vida. Ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Isso ele conseguiu trazer do nada. Tinha ali no meio da multidão um rapaz ali que tinha, a única pessoa que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, que era o lanche da tarde. E esse moço, o que ele fez? Para que o milagre acontecesse, ele precisou depositar tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus naquele momento, é claro. Isso não quer dizer aí, como prega alguns oportunistas aí, que você precisa dar sua casa, seu carro para Jesus. Não, isso que Jesus te deu é bênção para você viver aqui, para você usufruir. Muitos aí oportunistas, eles pregam que para acontecer o milagre, baseado nesse texto, você precisa dar tudo o que você tem para que o milagre aconteça. Não é isso. Aquele momento era um momento específico que aquele moço ele tinha, a única pessoa que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, e ele precisou então necessariamente entregar aquilo nas mãos do Senhor Jesus para que o milagre acontecesse. E através daquele milagre, não só ele foi beneficiado, mas toda aquela multidão. Então, já fazendo aqui uma pergunta, o que você tem para oferecer para Jesus neste dia para que o milagre seja feito? Aquilo que você tem, Jesus não está pedindo sua casa, seu carro, sua moto, sua bicicleta, não. Jesus está pedindo apenas que ele tenha uma prioridade no seu coração. Ele está dizendo apenas que ele seja a primazia da sua vida. É isso que ele quer de você, para que ele faça
um milagre na sua vida. E eu espero que essa escola bíblica esteja sendo uma bênção para a sua vida, e assim vamos caminhando aqui para o nosso segundo subtópico, que fala do milagre, como o único evangelho menciona esse único milagre mencionado pelos 4 evangelhos. O evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães de peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que interiormente não existia. Isto é, nós voltando lá no início da criação, quando o nosso Deus, que é também o nosso Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o próprio Emmanuel conosco, ele consegue trazer tudo à existência do nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia água e trevas sobre a face do abismo, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, apenas pela palavra, Deus disse assim, haja luz, e do nada houve luz. Ele disse que haja porção seca, do nada houve porção seca, e assim sucessivamente Jesus foi formando esse universo que nós vivemos hoje. Do nada ele trouxe a existência apenas com a sua palavra, quando ele dizia assim, haja luminares para clarear a noite, haja luminares maiores para clarear o dia, haja nuvens, haja porção seca, e assim do nada nosso Deus trouxe à existência esse planeta, esse universo maravilhoso que nós vivemos aqui, ainda que corrompido pelo pecado, mas um dia Deus vai restaurar, mas ainda mesmo assim é um universo maravilhoso, a natureza é linda. E aqui nesse milagre não foi diferente. Jesus, do nada, ele trouxe a existência, porque quando ele pega aqui 5 pães e 2 peixinhos, o comentarista aqui, nosso pastor Elianai Cabral, ele diz que Jesus trouxe a existência daquilo que não existia. Ele apenas pega 5 pães, manda buscar cesto, porque o texto aqui diz que houve a necessidade de buscar cestos para colocar ali os pães. Então, o milagre também, meus queridos, ele requer esforço, ele requer trabalho. O milagre, ele requer muitas vezes iniciativa nossa e, primeiramente, fé, porque se os discípulos naquele momento não tivessem fé de buscar cesto para fazer esse grande milagre, certamente também o milagre não teria acontecido. Então, este nosso segundo subtópico, ele mostra que Jesus, do nada, ele trouxe à existência aquilo que anteriormente não existia. Isso está em João capítulo 6, versículo 11 e 13. Assim, o milagre da multiplicação dos peixes se distingue dos milagres de cura e de outros tipos. Então, o que o nosso comentarista está dizendo aqui é que esse milagre, ele foi um milagre diferente, querido amigo, porque quando Jesus cura, ele faz ali, cura cego, ele cura paralíticos, ele cura ali pessoas que estavam com doenças, ele faz a libertação de pessoas endemoniadas, ele estava curando pessoas ali, tinha pessoas ali, ele estava curando as pessoas, mas aqui não, aqui foi um milagre diferenciado, porque ele trouxe à existência aquilo que não existia, que é uma grande quantidade de pão. Eu espero que essa IBD esteja sendo uma bênção para a sua vida. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. Aqui tem uma pergunta, uma interrogação do comentarista. Qual era o interesse da multidão? Ainda que fizemos a introdução, mas ele fala aqui o seguinte: Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que ele realizava. Então, como nós já falamos aqui na nossa introdução, Jesus também, como Deus, ele teve esse conhecimento e também, como homem, é claro, teve a percepção de que essa multidão que o seguia, eles estavam interessados ali
no material, é aquilo que resolveria momentaneamente ali as suas necessidades materiais. Mas eu quero já terminar aqui esse tópico dizendo que Jesus, ele tem muito mais do que coisas materiais para você, ele tem muito mais do que coisas momentâneas para você, ele é o pão da vida e ele quer alimentar você, e esse pão, ele nos dá a vida eterna. Mas ele sabia que... Mas Jesus, aqui, o comentarista continua dizendo assim, mas ele sabia que são os grandes milagres, que não são os grandes milagres que resolvem os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Então, está aqui um comentário bastante importante do nosso comentarista, e eu quero até falar um pouquinho aqui sobre isso, meus amigos. É muito bom, é muito importante a gente receber milagres de Jesus, mas os milagres, eles não vão resolver definitivamente a situação da nossa alma. E ainda que muitas gente viram ali milagres de Jesus, eles continuaram vivendo ainda uma vida na libertinagem, uma vida... A gente vê ali o exemplo daqueles 10 leprosos, quando todos foram curados e apenas um voltou para agradecer Jesus, e esse agradecimento, ele se transforma até mesmo numa salvação da alma, porque quando Jesus disse assim, a tua fé te salvou, Jesus está dizendo assim que o coração dele estava voltado para Deus, então naquele momento ele alcança o milagre, mas ele também alcança a vida eterna. A situação hoje, meus amigos, não é muito diferente. Quando muitos se apresentam atrás de milagres, e hoje também a gente está aí vendo que tem muitos que correm atrás de milagres, pessoas às vezes fazem até caravanas para viajar para longe, para outras cidades longínquas, porque eles querem receber milagre, eles vão lá porque o pregador tal faz milagre. É claro que Jesus faz milagre, sim. Temos aí homens muito usados por Deus aqui na nossa nação, que Deus usa maravilhosamente. A gente tem e precisa reconhecer isso, que temos homens poderosamente usados por Deus, e as pessoas aí fazem caravanas para ir lá na igreja desses pastores, para apenas buscar milagres, para apenas receber ali coisas que talvez vai resolver momentaneamente. E muitas pessoas até vão lá e voltam curados, mas ele só queria mesmo a bênção, ele só queria o milagre, ele não quer saber de responsabilidade, ele não quer ter vínculo, ele não quer ter nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus, porque ele sabe que essa cruz de ter responsabilidade, de ter compromisso com Deus, essa cruz é um pouco pesada para a gente carregar aqui. Então, eles querem apenas milagre. Então, o nosso comentarista, ele vai dizendo aqui no terceiro subtópico que hoje não é muito diferente. Muitas pessoas, elas estão correndo atrás de milagres, preocupadas com milagres momentâneos. Mas eu também quero dizer, nesta manhã, que o maior milagre da nossa vida é a salvação da nossa alma, é você comer esse pão da vida realmente, se alimentar desse pão da vida, que é a santa palavra de Deus, é o maná do Antigo Testamento, onde eu vou dizer para você que quando Moisés ele tira o povo do Egito e ele começa a levar o povo para a terra prometida, Deus ele mandou naquela época o maná que descia do céu, apenas o maná, nada mais, para atravessar aquele deserto escaldante, aquele deserto quente e à noite deserto frio,
No maná, quando Deus manda ali aquele alimento que desceu diretamente do céu, aquele maná tinha todas as substâncias necessárias para que aquele povo pudesse atravessar aquele deserto escaldante. Ali tinha todos os tipos de vitamina, tinha a vitamina A, B, C, tinha todas as substâncias necessárias, e eles não precisavam de mais nada para se alimentar. E hoje não é diferente. Quando nós olhamos para a santa palavra de Deus, nós também entendemos e temos a certeza que a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. A Bíblia Sagrada, que é hoje a palavra de Deus, o pão do céu, tem tudo para nós, porque Cristo é a palavra. Então, essa palavra tem tudo o que nós precisamos para entrar na terra prometida. Eu finalizo aqui o primeiro tópico e espero que essa lição esteja sendo uma bênção para a sua vida. E avançando aqui já para o nosso segundo tópico, que diz assim, olha, Jesus desafia a fé dos discípulos. O segundo tópico, o nosso comentarista, Elienay Cabral, ele diz assim que Jesus decidiu testar um de seus discípulos, Felipe, perguntando-lhe, aonde compraremos pão para que estes comam? Olha, Felipe, Jesus, ele faz um questionamento aqui. É claro que ele já sabia o que ele haveria de fazer, mas ele questiona, ele conversa. O nosso Deus é maravilhoso, ele conversa conosco, às vezes ele nos faz pergunta, ele testa a nossa fé, e ele pergunta para um de seus discípulos assim, ô Felipe, estou vendo aí tanta gente, Felipe, que está seguindo a gente, 5.000 pessoas, Felipe, e aí, Felipe, como que nós vamos fazer para alimentar toda essa gente, Felipe? O que havemos de fazer? Jesus estava ali testando, e ele perguntando, e aonde compraremos? Mas ele sabia do que ele ia fazer. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Isso é, a fala do nosso comentarista aqui está dizendo que todo o relacionamento com seus discípulos naqueles dias, e é claro que também hoje, eles estão fundamentados em um relacionamento. O que eu quero dizer com isso, meu amigo? Que, às vezes, as necessidades, até mesmo as necessidades materiais, que era o caso aqui, elas batem à nossa porta. Às vezes, entra na nossa vida o desemprego, às vezes entra na nossa vida a dificuldade financeira, talvez causada pelo desemprego, talvez causada por uma doença, talvez a dificuldade financeira ela vem por um desequilíbrio financeiro. Às vezes a gente faz na vida alguma coisa que não era para fazer, e isso acaba nos acarretando até mesmo uma dificuldade financeira. Às vezes ela vem por uma questão aí da quebra de um carro, a reforma da casa, a gente acaba bancando isso, e às vezes isso acaba trazendo para nós uma dificuldade financeira, isso é, uma necessidade financeira na nossa vida, e parece naquele primeiro momento que não tem jeito, mas eu quero dizer para você que, segundo a fala do nosso comentarista, tudo aquilo que nós passamos, até mesmo as nossas necessidades, Jesus tem para a nossa vida, através disso, ensinos pedagógicos que nos fortalecem. Porque quando nós passamos por uma grande dificuldade financeira aqui, até mesmo sendo ela material, Jesus está espiritualmente fortalecendo a nossa fé para que lá na frente, quando aparecerem outras dificuldades, outras necessidades materiais, a gente vai tirar aquilo de letra. Olha, eu já passei coisa pior que isso daqui para mim não é nada, eu vou resolver facilmente. Então, o diálogo de Jesus aqui com Felipe, ele tinha um propósito pedagógico. Jesus queria ensinar os seus discípulos através desse ato. Todas as pessoas ali estavam faltando o alimento, e Jesus queria pedagogicamente ensinar os seus discípulos. Então, no questionamento ali,
era puramente um propósito de ensinar. A quantidade foi tão grande que eles precisaram buscar cestos para distribuir os pães e os peixes. A multidão e guardar o que restou. Isto é, eu já disse aqui até na introdução, que foi tão grande o milagre que Jesus fez naquele dia, que houve a necessidade deles buscarem cesto. Vocês se lembram daquele milagre lá do profeta Eliseu, que ele foi até a casa da viúva, a viúva veio lá reclamar para ele e diz: olha, meu senhor, como o senhor sabe, o meu marido, teu servo, que o senhor bem conhecia, ele morreu, e ele deixou aí muitas dívidas, muitos compromissos para serem honrados, mas a tua serva, ela não tem nada para pagar, ela não tem a mínima condição de pagar, e o credor veio a ele, quer levar os meus filhos para prestarem serviço escravo para pagar essa dívida. E o profeta, então, ele, no primeiro momento, ele faz uma interrogação, o que eu hei de fazer? Mas no segundo momento, sendo revelado por Deus, ele dá uma ordem para aquela mulher, ele disse assim: olha, faz o seguinte, vai ali na casa dos vizinhos e empresta muitos vasos. Olha, seria uma coisa meio, como diz assim, né, meio maluca, falar: como que eu vou pedir vasos vazios, sendo que eu não tenho nada em casa? Mas vale a pena, meu amigo, obedecer à palavra de Deus. Se Jesus está mandando fazer algo, pode fazer, porque do resto ele vai se encarregar. Pode dar o primeiro passo, pode agir naquilo que Deus está mandando fazer, que o restante é com Jesus. Ele vai cuidar disso, porque ele é a nossa provisão, ele é a nossa providência. E aqui nesse milagre houve uma necessidade que os discípulos tiveram que ter também fé, porque eles foram buscar cestos para colocar ali os pães. Eles sabiam que Jesus estava mandando e haveria um grande milagre. Então eles saíram ali à procura de cestos, buscaram ali cestos e o milagre aconteceu. Aonde está Jesus, tem milagres, tem bênção, tem salvação. E a lição que tiramos deste episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então está aí, o nosso comentarista finaliza aqui o nosso segundo tópico já, falando deste milagre extraordinário. E, meu amigo, quero compartilhar com você, através dessa pré-aula, e falar para você: deposite em Deus a tua confiança, faça aquilo que você precisa fazer, que é o possível, e o impossível entregue nas mãos de Deus. E aproveitando, eu quero dizer para você que se você está passando por algum problema, por alguma situação que foge do seu alcance, foge da sua capacidade, foge da sua capacidade de fazer, confia em Deus, que Ele tem uma solução para você. Eu espero que essa EBD esteja sendo uma bênção para a sua vida. E assim nós vamos caminhando já para o nosso terceiro tópico, já quase partindo para a finalização da nossa aula. E aqui o nosso comentarista, ele faz uma pergunta: Jesus, o pão que desceu do céu, qual é o real interesse da multidão? Aqui Jesus, o comentarista está dizendo que Jesus é o pão que desceu do céu, como já diz lá o nosso título da lição, e ele faz aqui qual é o interesse da multidão. E o nosso último tópico tem um comentário aqui: olha, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Isso aqui foi a multidão. Jesus, ele faz um milagre, ele se ausenta, e vocês acham que a multidão foi embora? Não, não. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara:
No outro dia, quando Jesus encontra a multidão, ele diz: na verdade vos digo, que vocês estão me buscando pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Quantas pessoas que às vezes eles vão para a igreja, participam ali do culto, eles participam da reunião, até vêm com a família, mas eles estão mais interessados ali em pegar ali uma cesta básica ou pegar uma ajuda social ali, do que mesmo na palavra de Deus, porque eles frequentam a igreja assiduamente, mas eles não se alimentam do pão do céu. A palavra de Deus para eles tem passagem livre. A palavra de Deus não tem primazia na sua vida. Multidões que estão unicamente interessados na causa social, porque é claro que é uma obrigação da igreja cuidar das causas sociais. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Jesus nos ensina a cuidar das causas sociais, a cuidar dos famintos. Sim, é nossa responsabilidade, mas também é responsabilidade daquelas pessoas que seguem a Jesus, não seguir a Jesus unicamente por causa das causas sociais, mas que a palavra de Deus, o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tenha primazia na sua vida. E se você é uma dessas pessoas, eu te convido a mudar a sua percepção. O povo não percebia que a multidão, que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome. E já aplicando essa lição, meus ouvintes queridos, o povo não teve a percepção de que aquele milagre ele era apenas uma representatividade do verdadeiro pão do céu, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas quanta gente ali comendo, talvez se alegrando, comendo aquele pão multiplicado, mas às vezes não estava tendo a mínima percepção de que o verdadeiro pão da vida estava ali, o verdadeiro fazedor do milagre, o multiplicador dos pães estava ali no meio daquela multidão, e muitas pessoas não estavam nem sequer percebendo. Jesus passou desapercebido para muitas pessoas que estavam ali, para aquela multidão, porque eles não tinham a percepção que ali estava o verdadeiro pão da vida. Então, caminhando já para o nosso segundo subtópico, diz assim: olha, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão. Nós sabemos que esse pão é o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Jesus se identifica como o pão da vida. Está em João 6,35. E também, meus amigos, esse pão, ele é o pão que aquele que comer dele nunca mais terá fome, porque esse pão nos alimenta espiritualmente. Uma vez que você come esse pão da vida, ele nos alimenta até a eternidade. E mais do que isso, Jesus também se identifica aqui como a luz do mundo. Ele diz assim: olha, eu sou a luz do mundo, em João 8:12, 9, 5. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele também é a luz do mundo. Tanto se você está andando em trevas, está andando em escuridão, Jesus é a luz do mundo, a luz que alumia o nosso caminho. Ele nos alumia para onde devemos caminhar. E eu quero dizer para você nesse dia, através dessa EBD, que aqui nessa vida nós tomamos tantas decisões importantes, mas a nossa maior decisão, a nossa decisão que nós precisamos mais ter cuidado na nossa vida enquanto estamos vivos, ela é de âmbito espiritual, é essa luz do mundo, essa preocupação de onde é que nós estaremos na eternidade. Então, ele se alimenta também como a luz
do mundo. E também o nosso Jesus se identifica aqui como a porta das ovelhas. Isto é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando você entra nessa porta, após a porta tem um caminho. E este caminho, ele é um caminho estreito, mas que lá na frente ele fica largo. Enquanto que o caminho da perdição, ele é um caminho largo, mas lá na frente ele fica estreito. Então, é o oposto. Então, eu quero te convidar neste dia a entrar por este caminho. Entra nesta porta, que é o caminho, que é a porta das ovelhas. Se você se identifica com esse versículo, se você é uma ovelha, Jesus ele te convida a entrar por essa porta. Também ele está dizendo aqui que ele é o bom pastor. Pastor bom, o pastor é aquele que supre as necessidades das ovelhas. E também ele está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. O que quer dizer isso, meu amigo? Todos nós um dia vamos partir para a eternidade. A maior certeza, a absoluta certeza que o homem tem aqui, que essa não tem como passar, transferir para outra, é que um dia nós vamos partir dessa vida. Mas Jesus, ele é a ressurreição. Todos aqueles que partem crendo em Jesus, um dia eles terão a vida eterna, porque Jesus, ele é a ressurreição. Nós nascemos já mortos, condenados, mas quando nós cremos em Deus, nós temos vida, porque ele disse isso, ele disse assim, eu vim para que tenham vida. E ele também diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, eu não sou um dos caminhos, ele diz, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que leva o homem para a vida eterna. Eu sou a videira verdadeira. Jesus também é a videira verdadeira. E o nosso comentarista continua dizendo assim, olha, seja o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que se alguém se alimentar desse pão, viverá para sempre. E eu te convido, querido amigo que está nos vendo através dessa EBD, a se alimentar desse pão, a entregar a sua vida para Jesus Cristo, a deixar a vida de libertinagem, a vida do vício, a vida do erro, a vida do pecado, a vida que te aprisiona no pecado, porque o pecado é uma prisão que nos limita. Eu te convido nesse dia, através dessa EBD, a comer desse pão da vida, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e entrar por este caminho que nos dá a vida eterna. E o nosso último subtópico, o que comer? Comer o pão? Observamos que uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão da vida que desceu do céu para o pão que eu der a minha carne. Jesus aqui ele muda um pouquinho o seu discurso, mas ele está aqui nos assegurando que este pão da vida, este pão que ele dá, nunca mais teremos fome. Você pode hoje ir lá na padaria, se alimentar, é necessário isso enquanto aqui estivermos, do pão da vida, mas você à tarde ou amanhã você voltará a ter fome. Mas quem comer o pão da vida, nunca mais terá fome. Este pão é o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, todos nós um dia vamos partir para a eternidade. E aquele que come o pão da vida, que é a palavra de Deus, aquele que se alimenta da palavra de Deus, aquele que entrega os seus caminhos para Jesus, ele tem absoluta certeza de que a morte para ele é apenas uma passagem, porque lá do outro lado, Jesus Cristo o receberá, os anjos o receberá. A Bíblia diz que quando alguém parte para a eternidade, os anjos vêm buscar essa pessoa, e a morte é apenas uma passagem. Eu te convido neste dia a comer o pão da vida, a aceitar Jesus como seu único Salvador. E assim eu quero pedir a Deus nesse momento que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, e que a sua casa seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Como Deus é bondoso para conosco, né? Nessa manhã, nós tivemos a certeza que Deus falou aos nossos corações um ensino tão precioso, que Deus possa
abençoar a você, meu amado irmão, irmã, que você tenha um bom proveito desta palavra, guarde ela em seu coração, crie esta certeza e coloque em prática na sua vida. Nós queremos fazer um convite especial, já estamos nos aproximando do final da nossa lição, vamos orar para encerrar, mas eu quero fazer um convite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui na Escola Bíblica Dominical e que, porventura, ainda não nos fizeram uma visita pessoalmente. Nós temos cultos aqui em nossa sede, toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos, a partir das 19 horas, e também em todas as nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, Dobrada, Gavião Peixoto, Nova Europa, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, todos esses lugares nós temos uma igreja que pertence ao nosso campo e lá você pode nos fazer uma visita. E aqui em Matão, nos bairros da nossa cidade, são 14 igrejas que você pode aqui em nossa cidade frequentar, nos fazer uma visita. E lembrando que todo domingo pela manhã, em todas as nossas igrejas, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Frequentando pessoalmente, presencialmente, você vai poder receber um exemplar da sua lição, participar da aula com os nossos professores, pastores e com toda a igreja. Eu tenho certeza que vai ser um ensino precioso. Nós temos salas para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, enfim, toda a classe, todas as faixas etárias estão ali assistidas pela nossa Escola Bíblica Dominical. Venha nos fazer uma visita, vai ser uma grande alegria recebê-lo, né, em nossas igrejas. Meus irmãos, nós que também amamos a Escola Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, e ali você pode mandar uma oferta, o seu dízimo, e dessa forma abençoar a obra de Deus e abençoar também a obra missionária. Nós não temos dúvidas que há bênçãos reservadas para aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa manhã tão maravilhosa que eu pude passar ao seu lado, aprendendo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai sair desta aula com seu coração mais alegre, com a sua fé mais amadurecida, com os seus pés mais firmados na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de nesta manhã aprender mais da Tua palavra. Nós rogamos a Tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, nos ajuda a colocar em prática estes ensinos, a viver esta palavra, a sermos não meros ouvintes, como diz Tiago, mas participantes. Senhor, abençoe a mim, a equipe da Escola Bíblica Dominical, aos meus irmãos que estiveram aqui assistindo, estudando conosco esta aula, a toda a igreja. Nós clamamos, Senhor, Tua misericórdia e Teu poder sobre nós. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado pelo Senhor, em família, de descanso, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.